Olá pessoal, bem-vindos. Uma mais do que honra hoje aqui, recebendo o presidente do conselho da Renner, José Galló, um monstro sagrado. Eu, assim, como analista de ações, apaixonado por ações, guardadas as devidas proporções, pequeno empreendedor também, me sinto emocionado de ter uma das maiores referências aqui, tanto como geração de valor ao acionista, como também como empreendedor, visão de Brasil. Galló, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. É uma honra de verdade, não é conversinha fiada, porque a gente te admira demais. Obrigado, Felipe. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, conhecê-lo pessoalmente, né? Porque eu sou participante da Empíricos, assinante, então vejo você com frequência. Muito mais que você me vê, eu vejo você. Nossa Senhora, eu preferia que fosse o contrário, eu teria certamente muito mais a aprender. Eu tinha aqui uma listinha, uma colinha, mas a gente estava conversando aqui e eu vi... Vou te chamar de você, perdoe, porque eu acho que você está muito jovem ainda. Mas falando que esse é um momento muito especial, né? Que você gostaria só de ter mais tempo, né? O que você acha que caracteriza esse tempo como algo tão especial? Bem, eu acho que a gente está nesse mundo digital, não é? Mas no fundo eu classifico esse momento como um momento de alta inovação. Uhum. A gente sempre viveu inovações, mas eram inovações assim, meio lineares, não é? Agora nós temos as inovações exponenciais, então você tem muita coisa ao mesmo tempo, então realmente é uma grande transformação, mas não deixamos de estar num momento de inovação, mas com outra velocidade, com o consumidor absolutamente absorvendo essas novidades e querendo novas formas de relacionamento, novas formas de entregar produto, novas formas de comprar. E isso cria nas empresas o grande desafio hoje de praticamente 99,9% das empresas são os famosos incumbentes, que diante dessa transformação, o que fazer? Uhum. E aí você tem as firmas, as empresas, os bancos são mais tradicionais, mais jeito linear de fazer as coisas e de repente diante desse desafio, o que fazer? Isso é um desafio estratégico, não é? Mas também de execução, porque muitas vezes nessas empresas você tem necessidade de novos talentos, você tem necessidade de novos mindsets e nas grandes transformações normalmente o legado pesa, né? De 20% a 30% fica pelo caminho. Então esse é o grande desafio das empresas, né? Eu não considero que seja uma mudança cultural, eu acho uma mudança de atitude. Uma cultura de uma empresa, ela quer encantar clientes, ela quer valorizar pessoas, ela quer ser sustentável. Então, é assim, há 10 anos atrás será assim hoje, mas novas formas de fazer a coisa. Isso é que deixa muita ansiedade no ar. Você comentou comigo aqui também que a geração, o jeito de gerar valor para o cliente não mudou, o que mudou para o acionista não mudou, o que mudou foi a forma de encantar o cliente. Isso. O que a Renner está fazendo de diferente nesse mundo atual? Bem, a Renner sempre cresceu em ciclo de 7 anos. Né? Nós somos 7 anos de empresa familiar, 7 anos, a JCPenney foi o nosso acionista controlador, uma empresa americana. Depois nós só tivemos 7 anos de corporation, 7 anos de fast retailer e agora nós estamos nos 7 anos do digital. Então, o que a gente fez, né, como a gente faz para fazer esse processo de transição? Nós fomos, de novo, aprofundar a experiência do cliente. Nós fomos apesar de a gente sempre teve como característica assim uma proximidade muito grande com o cliente. Não é? O cliente te diz o que ele quer, enfim. Muitas vezes as pessoas dizem assim, você tem que ser uma pessoa estratégica. Concordo plenamente, mas minha teoria sempre foi assim, sim, eu tenho que ser estratégico, mas eu tenho que conhecer a operação, porque aí eu vou fazer as minhas estratégias viáveis, né, realmente. Então, dentro disso, nós vamos ver todas essas alterações, essas mudanças, e a partir disso nós definimos assim 3 grandes projetos transformacionais que a gente chamou de projetos estruturantes, né?
que contempla, o primeiro, os dados totais do cliente num só lugar, né, num grande data lake, onde você cria todo um sistema de comunicação e gera negócios. O outro, no caso específico, Renner, roupas, o supply chain. Então, nós desenvolvemos esse outro grande projeto estruturante que contempla desde capturar tendências com inteligência artificial, desde você, por exemplo, fazer a distribuição através de algoritmos, algoritmos que te permitem fazer, por exemplo, retroagir e ver que há 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, você comprou 50 mil peças de uma camisa e elas foram vendidas em 10 dias. Isso te dá um elemento para o próximo pedido, você fazer 2 vezes mais. É impossível você fazer isso, a não ser através do uso da inteligência artificial. E que vai na distribuição. A Renner, o Brasil é um país continental, você tem diferenças de clima, diferença de tamanhos do norte para o sul, você tem diferenças de cores. Por exemplo, do Rio de Janeiro para cima, se usam mais cores vibrantes, mais amarelo, mais vermelho. Você tem diferença de tamanhos, né, no sul, mais pequeno e médio, enfim. São clusters, né, que com inteligência artificial, são cruzamentos de várias variáveis, você consegue aperfeiçoar também. Né? E vai até o uso de blockchain para controlar a conformidade da qualidade, e da qualidade, não só da qualidade, mas da próprio... a questão da ética, a questão do compliance, não é? Do fornecedor e da cadeia de fornecimento. Então, você vê, tudo isso, de uma certa forma, a gente fazia, mas fazia, não digo manualmente. De forma analógica, indo lá pesquisar. Exatamente. Então, olha como as coisas, facilita as coisas para você. E como lidar com todo esse mundo novo, digital, com inteligência artificial, blockchain, com o sistema legado? Que tem uma cultura ainda... Essa adaptação, ela, em muitos setores, pelo menos a gente vê que ela é difícil. Perfeito. Eu vou contar mais também, só falta a loja. Claro. Aí então foram os 3 projetos. Um pequeno detalhe. Não, mas eu vou voltar, né, que é muito importante o que você falou. E só falta a loja. Então a loja, ali também, né, outro projeto estruturante que o cliente quer comprar onde ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser. Então você realmente possibilita isso através de experiência onde ele não precisa ir mais ao caixa, ele pode buscar na loja. Tá? Então, esses 3 grandes projetos. Agora, então, vem a sua pergunta, como fazer isso? Porque, no fundo, quando a gente fala legado, a gente acha que legado é legado do computador. Né? Na verdade, tem o legado das pessoas, né? Do mindset das pessoas. Então, isso é um processo todo de preparação que você vai educando as pessoas, você vai preparando as pessoas para esse momento, tá? E você diz, olha, nós estamos nos aproximando diante de um novo ciclo, você tem que se atualizar, prepare-se. Tá? E aí, o que acontece, uma grande transformação que acontece, agora estou falando de legado de tecnologia, é que no passado você tinha um grande bloco de tecnologia, né, que estava lá onde o cliente da tecnologia lá, olha, eu queria mudar esse processo, ele diz, você passa daqui a uns 8 meses que eu vou pensar se eu vou te fazer ou não. Absolutamente incompatível. Então hoje você tem essa área de tecnologia com a base pesada de processamento, né, que é a base, que é o não antigo não, mas a parte de processamento, a parte de confiabilidade, né? E você tem uma outra parte que ela se divide e vai para os negócios. Então hoje, por exemplo, essa parte única, uma parte dela está operando em compras, outra parte está operando junto à área de lojas, outra parte está operando na financeira. E com isso, você tem que ter novas competências. Então, hoje lá na Renner nós temos um cientista russo, certo? Você começa a ter engenheiros de dados, matemáticos. Né? É uma coisa assim que você não tem essa competência. Então, você tem que levar para dentro da sua empresa, você tem que fazer, digamos assim, a interação, não é, do negócio com essa tecnologia. Mas
eu acho que, mas assim, aí as coisas passam a ser muito mais rápidas. Esse entusiasmo é isso. Puxa, alguma coisa que eu esperava 8 meses, agora eu recebo em 1 semana ou 2 semanas. Então você começa a ver toda vem o método Agile, enfim, uma série de outras técnicas, né? E aí tem que mudar muita coisa, porque normalmente assim as empresas estão preparadas assim para fazer um projeto com um grande volume de recursos financeiros que vai fazer um business plan e tudo mais. Isso engessa, não dá para ser assim nesse momento. Nesse momento você tem que dar um pouco de dinheiro para a pessoa, certo? E fazer a coisa mais rápida e dar a liberdade que a pessoa erre. Do teste, né? A gente fala muito isso aqui também, da ditadura do teste. Deixa a pessoa testar e o feedback da realidade e a partir daí você ajusta. Nós fizemos uma convenção de 2 dias para pedir às pessoas para errarem, certo? E eu diria que a gente conseguiu convencer 50% só. Porque é difícil, mas e aí de novo, né, tem o momento em que você tem as pessoas que gostam, que aceitam, e tem algumas que são as pessoas do legado, que algumas que não querem isso, então você tem que dar uma chance para todo mundo, mas até o momento vai procurar a sua forma de fazer as coisas. Claro. E Galo, desviando rapidinho da Renner, aqui além da Renner, você está no Conselho do Itaú, da Ultrapar e da Localiza. Isso. Tem algum setor especificamente que está tendo uma transformação mais rápida, está mais ameaçado? Ou você acha que é uma coisa meio generalizada, não tem muito para onde correr? Generalizado. Né? Você tem o Itaú, com todas essas fintechs, com todas essas novas formas, com todos esses monoliners. Né? É interessante, né? Porque o Itaú é um shopping de produtos. Né? Então, está sendo atacado pelos monoliners. E aí surge até uma grande pergunta, Felipe, até onde vai isso? Né? Porque provavelmente os monoliners, provavelmente eles deixarão de ser. Então, o que vai ser o Itaú daqui a 5 anos? Né? Não dá esse negócio assim, o Itaú vai. Então tem uma série de qualidades. Sem dúvida. Então a agilidade de ele se adaptar a essa rapidez, essa agilidade, né? Acho que a gente vai ver muita coisa aí. E muito capitalizado, né? Começou a ser ameaçado por XP, foi lá e tomou metade. Então tem uma capacidade de reação ali de um capital que é... E tem toda a parte da regulação, né? Do Banco Central, poxa, toda essa política de antifraudes, de hackers. Poxa, isso você não imagina o quanto de energia e de tempo, não é? Porque se você não está protegido, qualquer uma dessas fintechs que tem grandes bancos de dados, se não toma cuidado nisso, é um desastre. Né? Na Localiza você tem o car sharing, você tem o carro autônomo, você tem, já não pode pensar a Localiza como carro, você tem que pensar em mobilidade, então o que mais? Né? O Grupo Ultra tem os seus desafios, como os seus postos de gasolina, enfim, qual é o combustível do futuro. Enfim, eu acho que é uma coisa... Hoje não tem mais setor protegido, não. Todo setor é divertido à beça. Sem dúvida. E, Galo, uma curiosidade minha, uma pergunta que eu sempre tento também perseguir, que é o que você... um espetáculo de geração de valor para o acionista e alta performance empresarial durante muito tempo, né? E uma pergunta que sempre vem é o que define a alta performance empresarial na sua cabeça? A primeira coisa que você tem que criar qual é a sua proposta de valor. Alguém tem uma empresa, qual é a proposta de valor? Quem eu quero encantar e o que eu vou fazer por ele. Tá? E lógico que tem que ser a proposta de valor correta, né? Porque persistência e disciplina em cima de uma proposta de valor incorreta não adianta. Não é nada divertido. Mas é isso, né? A Renner, aconteceu exatamente isso. Nós paramos para pensar quem é o nosso cliente. A gente viu a grande transformação. O cliente prioritário é a mulher, que se compra 75%, 80% das compras, e que nos anos 80, 22% das mulheres trabalhavam. Na época dos anos 90, 42%, 43%, hoje mais de 60%. Então, a parte positiva aumenta a renda da família ou dela própria, mas o fator crítico é tempo. Então, lá adiante, nós tínhamos que reduzir tempos de fila, nós tínhamos que criar exposições que
aquele pouco tempo que ela ficasse na loja, a gente conseguisse dar produtividade, facilitando o seu processo de escolha, e vem até hoje, onde ela não precisa passar na fila, onde ela pode comprar em casa e buscar na loja, comprar na loja, buscar em casa. Mas essa é a mesma mulher que trabalha, que tem expectativas, que precisa, que a gente sempre teve que a gente chama assim de uma cumplicidade com a mulher, de estar muito próximo. Você vê que a proposta de valor é rigorosamente a mesma, mas ela vem se atualizando, não é, no decorrer do tempo. Então, o grande detalhe é esse: crie essa proposta de valor e fique constantemente próximo do cliente para ver exatamente as suas novas necessidades, enfim, coisas nesse sentido. Então, é isso. Eu vi uma entrevista sua em que você foi perguntado alguma coisa como a Renner foi durante muito tempo uma corporation e ela tinha alma. E você respondeu que a alma de uma empresa é a cultura. E hoje em dia eu vejo muita gente, parece quase repetindo os mantras do Jim Collins e falando para tem que ter cultura, tem que ter cultura. Mas uma coisa que eu acho, e vejo muita gente vamos então rabiscar aqui nas nossas paredes os nossos valores, como se isso fosse transpor para a empresa. Acho que todo mundo adoraria que a Empíricos tivesse uma cultura, que eu instalasse o dedo a Empíricos. Como você forma a cultura? Como que se consegue enraizar aquilo de uma forma... porque de fato a Renner tinha essa cultura, né? Que acho que ainda tem. Sem dúvida, desculpa. Ainda tem, mas acho que é personificado em você, mas que conseguiu estruturar na empresa. Veja bem, todo o empreendedor que cria uma empresa e que ela viabiliza um crescimento, o que essa pessoa... você pode pegar o próprio seu exemplo, assim, por que você cresceu? E talvez você tenha sócio aqui também. Por quê? Vocês provavelmente tiveram uma série de práticas, uma série de princípios, que são os famosos princípios e valores. Foram esses princípios que fizeram a Renner crescer. Então, a cultura, a minha definição de cultura é muito simples, é a prática dos princípios e valores. Outra forma mais simples é o seguinte: cultura é o que acontece na sua empresa quando você não está presente. Né? Então, é isso. E aí vem do exemplo, vem não só isso, mas quando você começa a ter empresas grandes, como a Renner hoje tem 22 mil colaboradores, você tem que criar todo um processo de passagem dessa cultura, não é? Através desde a admissão até ritos de respeito, a valorização dos heróis. Não é? Nós, por exemplo, lá em 96, a nossa visão é encantar a todos, é a nossa realização. A gente começou lá com alta exigibilidade. Até hoje, nas escolas de administração, se fala que marketing é tudo aquilo que uma empresa faz para satisfazer os consumidores. E nós, em 96, dissemos, não queremos só igualar, nós queremos exceder. E aí surgiu o termo encantamento. E aí começou... Lembrou da Disney muito. Eu tive agora, fala-se muito isso lá do encantamento do guest até, não é nem do cliente, é o convidado para... Exatamente, exatamente. Se você for ver, as empresas que crescem, elas têm exatamente essa característica. Muitas vezes não chamam de satisfação, mas o mais importante é a prática. Então, só para você ter uma ideia, nós começamos a reconhecer os nossos heróis porque você tem que encantar o cliente. Eu, na abertura, na inauguração de todas as lojas que eu fazia, eu ia para a inauguração e dizia assim, olha, você tem eu estou aqui para lhe autorizar que se a Renner criou um problema para um cliente, você está autorizado a pegar o dinheiro do caixa da empresa para resolver esse problema. Lógico que a minha auditoria ficava de cabelo em pé. Sim. Sabe o que aconteceu? Nada. Quer dizer, nada é o seguinte, confiança, nunca tive problemas. E as pessoas... Então, é uma posição forte, né? E aí, quando a coisa começou a funcionar, né, que é uma história assim, todas as empresas têm alguma história icônica, né? Foi basicamente uma cliente que foi buscar um smoking que estava para ser consertado em 96 do seu marido, e quando ela entregou o recibo para o vendedor falou, mas você vem buscar aqui um smoking que deixou aqui para consertar em 92? Sim. Mas eu quero o meu smoking do meu marido. E nós não estava mais lá. Nem mais comercializávamos. O que aconteceu? O supervisor saiu, pegou o dinheiro do caixa, foi na concorrência, comprou um smoking. Quando aconteceu, opa, a coisa está começando a funcionar.
e deu um insight, vamos começar a valorizar as pessoas que fazem encantamento. E as melhores histórias, enfim. Você sabe quantas histórias de encantamento reais a gente tem na Renner? Não faço ideia, mas deve ser... Diga aí. 2.000. 870 mil. Nossa. Certo? Então você vê, isso tudo é o patrimônio líquido da Renner, não é o dinheiro do caixa, não é o estoque. Sem dúvida. Enquanto a gente continuar encantando clientes, nós vamos ter bons resultados. Então é isso. Que aparentemente é tudo muito simples, certo? Só que, e muitas vezes as pessoas dizem, mas não pode ser só isso. Por que a Renner cresceu? Capital, nunca teve aumento de capital, nunca, a JCPenney, quando comprou, nunca colocou recursos, por exemplo. Por que a Renner? Porque nós encantamos clientes, só isso. Só tá fácil. E uma questão, você falou de passar a cultura à frente e tal, essa sua última transição, se pudesse até, do ponto de vista pessoal, contar pra gente, que eu imagino que a sua figura, né, personificada em você é muito forte. E agora você partiu para o conselho, e até é surpreendente como você consegue ser muito técnico no seu setor, mas você conversa sobre outras coisas. Até, sei lá como você arruma tanto tempo para fazer tudo isso. Mas como foi para uma pessoa tão ativa e tão presente fazer essa transição para um cargo de conselho? Eu reconheci que a minha sucessão não seria fácil. Eu comecei a preparar minha sucessão há 5 anos antes dela acontecer. Certo? Avaliando todos os executivos, enfim, e com compromisso. 20% do meu bônus, ele estava relacionado a eu apresentar então, todo um processo sistematizado e que, enfim, que culminou de a gente achar internamente uma alternativa, né? E, enfim, uma pessoa o Fábio, que é uma pessoa de 18 anos de Renner. E então, quando você vai se preparando para isso tudo, você acaba preparando também o seu sucessor. Nunca tratei, nesses 5 anos, que eu estava fazendo um processo de preparação de sucessão, para não criar expectativa. Sempre é um processo de desenvolvimento de líderes. Mas eu ia acompanhando a evolução dos líderes, prestava contas ao Conselho de Administração semestralmente, né? E aí você, quando chega um ano próximo, você diz, opa, agora deixa eu me preparar. Então, a primeira coisa, sabe o que eu fiz? Eu fui conversar com 8 pessoas que tinham passado por essa situação. Eu vi o Roberto Setúbal. O Marcel Teles, o Salim, o André Gerdau. O que aconteceu na sua vida? E aí eu criei o meu manualzinho, né, que tem uma série de regras. O pessoal que está começando aí, né, que esse aí que você citou, mas tem um futuro até que razoável. Mas eu aprendi muito, certo? Imagina. Exatamente. Puxa, o que acontece na sua vida? Uma frase assim que eu ouvi, por exemplo, do André Gerdau, assim, que ela é simbólica, assim, só, a gente não pode enferrujar. Então eu estou com essa atividade assim, assado. Então, a partir disso, eu defini essa questão dos conselhos, que são conselhos que demandam bastante, não é? Enfim. E depois eu criei meu family office com o meu filho. Hoje a gente tem um investimento de umas 15 startups e me dá uma alegria fantástica. Gente jovem que precisa de conhecimento, que é sedenta de conhecimento. De governança, de outros processos. Governança, ouve, pratica e ainda te dá retorno. Isso acontece muitas vezes com o executivo da empresa, né? Então é isso, certo? E realmente é muito, muito legal, muito bom. E, enfim, óbvio que eu continuo sempre atualizado, principalmente com a Renner, né? E, enfim, que também tem essa disrupção, entra no marketplace, não entra no marketplace, cria um seu ecossistema, também tem uma série de desafios, mas eu acho que ela está transitando bem. Antes de a gente voltar para a Renner especificamente, queria colher sua visão sobre o Brasil em geral, como você está vendo agora, o crescimento talvez frustrando de novo, a gente já falando em talvez revisar para baixo as projeções de PIB, aquele otimismo que se tinha com, vamos baixar o juro e o crescimento vai vir, as reformas vão vir, talvez não venha tanto, todo mundo se animou com o Salim para tocar as privatizações, talvez não seja tudo isso. Como que você está vendo todo esse ambiente? Bom, o especialista e o conhecedor profundo é você, não, certo? Não sei mas realmente eu acho que, poxa, nós estávamos indo para o caos. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que só a parte de nós termos rompido esse ciclo e enfim, e recomeçado uma situação,
já é um grande ganho que talvez a gente muito imediatista, a gente não consiga avaliar para onde é que a gente ia. Né? Agora, realmente você tem um Estado absolutamente sem condições de investimento, então se fala do PIB, né, o PIB de 1%, sim, mas você tem que 2%, menos a contribuição do Estado, que era 2%, então você teria hoje um PIB normal de 2,5%, 2,5%, se as coisas, só que era um PIB de 2 com esteroides do governo. Exatamente, né? Depois sair de 50% e 1% da pública para 80%, era totalmente artificial. Então, uma recuperação lenta que só vai acontecer principalmente via consumo e principalmente via infraestrutura, que aí recursos tem que, né, o setor privado, o nacional, o internacional. Eu acho que a coisa vai, certo? Eu vejo assim, os índices de confiança, eles estão bem, o consumidor brasileiro não está endividado. Muitas vezes você vê assim, poxa, nós temos 60 e poucos por cento, 60% dos consumidores endividados. Assim, graças a Deus estão endividados, porque eles estão comprando. Sim, O importante que eu sempre olhei muito foi o comprometimento da renda. Perfeito. Né, que é ao redor de 21%. Olha, eu acompanho isso há 15 anos, o Banco Central publica isso. A renda familiar é ao redor de 21, 22, dá aquela crisezinha, ele vai para 23 e volta, porque o consumidor brasileiro depende do crédito. Se você cai numa blacklist aqui no Brasil, você não compra mais, você não empresta mais, você não aluga mais, você não compra mais comida, você muitas vezes não consegue colocar seu filho na escola. Então, o consumidor brasileiro é consciente. Estamos aí com um altíssimo nível de desemprego. Eu acho que tem muito emprego. Todas essa transformação, essa nova forma de fazer as coisas, né? Os Ubers da vida, os iFood, estão criando um emprego, lógico que é um emprego informal, mas ele amortece um pouco a coisa. Vamos devagarzinho, eu estou confiante, e, enfim, acho que realmente está acontecendo uma revolução no governo. Uma coisa boa, por exemplo, para a reforma, a gente era trucidado se falasse reforma. Privatização, você é quase preso. Exatamente. Hoje a reforma passar a reforma da Previdência passou, mas passou também a palavra reforma. Então hoje só falamos reforma administrativa, reforma tributária, e tem umas mini reformas que estão acontecendo que nunca terão destaque na imprensa, que é desburocratização, racionalização, simplificação. Nós temos um time que está lá, ao redor do nosso ministro da Economia, lá do Paulo Guedes, do Salim, eu tenho algumas pessoas que são muito próximas, que estavam lá de Porto Alegre, movimento liberal, que eu sempre apoiei muito e tal, que hoje estão lá, estão pagando para estar lá. Tá? Eu ouvi de uma dessas pessoas, ele recebe lá 12, 13 mil por mês, ele pegou o dinheiro dele do MBA e está colocando lá para viver em Brasília, para fazer alguma coisa por esse país. Né? Então, essas coisas elas vão começar a aparecer daqui a 1 ano, 2 anos, é uma coisa mais lenta porque é uma recuperação muito mais pelo consumo e pela infraestrutura que tem que ser feita, que tem que gerar emprego. Mas eu confio, estou confiante. Muito legal. Isso, caminhando aqui para o final, e nossos espectadores, em grande maioria, são investidores, né? E a Renner, não tenho dúvida que é um espetáculo de empresa, a gente se surpreende a cada trimestre, mas propriamente quando você faz conta, não é uma ação barata, né? Como não é, no geral, e devidamente, não deveria ser barata pela qualidade que ela é, também precisa ser colocado isso. O setor de consumo como um todo, ele está razoavelmente esticado em bolsa, embutindo ali um crescimento para frente. Você estaria mais entre os otimistas em relação ao crescimento com consumo ou mais entre os pessimistas em relação ao crescimento para essas empresas de consumo e varejo? Não, eu estou mais, assim mais com eu acho que realmente você tem a precificação, ela realmente está, né? Mas você tem toda a história da redução da taxa de juros, que você consegue fazer um novo valuation, né? Mas eu
Olha, eu tenho ao redor de 55%, 60% do meu patrimônio em ações. Essa era a minha pergunta para fechar aqui, que é uma curiosidade pessoal também para dividir com os nossos espectadores aqui. Como é que José Galló investe a sua grana? Tem um Family Office, que eu sei, o que vocês estão olhando no Family Office, até nos seus ativos líquidos também, que você está comprando? Eu sempre acreditei em ações, certo? Tanto é que, por exemplo, na crise de 2008, 2009, teve uma queda de 40%, eu continuava a dormir tranquilo, depois a coisa se recuperou. Eu gosto eu gosto, enfim, né? E, enfim, e é isso. E no fundo, agora, nesse Family Office, você não deixa de estar na renda variável com todos esses investimentos, né? Enfim, né? E eu acho que eu não sei, eu não gostaria de estar no lugar da turma que era puramente rentista de 1% ao mês. Sem dúvida. Eu acho que esse pessoal deve estar num nível de ansiedade brutal que tem que tomar até um pouco de cuidado, né? Eu acho que justamente aí é que entra a questão de você dar uma direção correta, sem ilusão, né? Porque lógico que ainda existe. Hoje eu estava em um banco, aproximadamente um grande banco, né, dos clientes, ele aproximadamente 30% e 35% ainda, o pessoal ainda está no CDI na poupança, você imagina. Tá? Então, eu acho que é uma oportunidade. Esse pessoal está à procura de alguma coisa, mas tem que ser alguma coisa séria, dado por empresas sérias, dado vamos chamar de consultores, de uma forma geral, de agentes, ou seja lá o que for, né, de uma forma séria, porque eu acho que tem uma oportunidade aí para esse novo Brasil, e eu acho que isso também ajuda, né? Certamente, uma parte importante pessoas físicas, a Renner tinha no IPO, o nosso IPO foi em 1967, certo? Mas na época que criamos a primeira corporação brasileira, nós tínhamos 4.000 acionistas, né? Hoje a gente tem 58.000. Isso até um tempo atrás nós estávamos com 10, 12 mil, né? Então realmente é uma responsabilidade muito grande para todos nós, para você, para Mas eles estão em boas mãos, eu tenho certeza disso. Acho que também estão em boas mãos. Galló, muitíssimo obrigado por essa aula, aprender com você é uma honra, um privilégio. Muito obrigado de coração e pessoal, muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, prazer.